Olá pessoas, tudo bem? Sexta-feira na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Falaram quando eu falo sobre tudo que me vem à telha. Então, gente, olha, parece brincadeira, parece piada, mas a verdade é que a Terra plana ela gira de verdade, tá? Terra plana, eu tô sendo irônico, tá, gente? Daqui a pouco vai sair por aí falando que eu sou terraplanista. Mas a Terra plana gira de fato. Quando a gente fala que ela gira, as pessoas não acreditam. Gente, mas ela gira. Às vezes, o que parece impensável acontece. E no mundo das celebridades, então, isso é muito comum. Porque as celebridades que hoje estão se pegando no sentido do ódio, né, que estão se detestando, amanhã podem estar fazendo aí um trabalho juntos, ou vice-versa. Quantas vezes a gente vê história de celebridades que estão fazendo aquele trabalho maravilhoso juntos, mas no fundo elas se odeiam. Quem é mais velhinho, né, as bichas mais velhas aí, tipo eu, que tá aí na casa dos 40, não, mentira, gente, eu tenho 20 e pouco. Tá, quem tá aí na casa dos 35 até 40 e pouquinho, deve se lembrar que na década de 80 e 90 existia uma dupla que era tipo Batman e Robin da televisão brasileira, que era Xuxa Meneghel, a eterna rainha dos baixinhos, maravilhosa, que eu amo de paixão, e a sua fiel escudeira e empresária e diretora do programa, Marlene Matos. Então, assim, onde estava Xuxa, estava Marlene Matos e vice-versa. As duas eram como unha e carne, como Batman e Robin, como Scooby-Doo e Salsicha, elas eram inseparáveis. Aí a coisa foi andando, a carreira delas foi evoluindo, elas conquistaram o mundo, né? Xuxa foi uma das primeiras artistas brasileiras a fazer sucesso internacional, graças, claro, à expertise e à inteligência da Marlene Matos, isso não pode ser negado nunca. Mas lá no início dos anos 2000, a coisa meio que não ficou muito boa, não, o caldo engrossou e as duas acabaram cortando relações. Então, a nova geração que conhece a Xuxa a partir dos anos 2000 para cá, não sabe dessa comoção que provocou, não sabe, né, o motivo dessa comoção que provocou o encontro das duas. Porque vocês viram aí nessa semana que, sim, tivemos o encontro depois de 19 anos de Xuxa and Marlene Matos. E aí eu vi muita gente, assim, muitas pessoas que eu conheço que são novinhas, que têm menos de 20 anos, falando assim, ué, mas qual o problema das duas terem se encontrado? Gente, é porque vocês não sabem o fuá que foi a separação dessas duas e vocês também não sabem a intensidade que era essa relação e essa amizade entre as duas. O babado é o seguinte: o período em que elas ficaram juntas, como eu falei, a Marlene foi responsável por transformar a Xuxa numa popstar, né? Numa super estrela internacional. E aí as duas tiveram esse momento de glória, de ganhar muito dinheiro, de fazer muito sucesso e tal. Só que, como toda amizade, uma hora a coisa acabou indo para o beleléu. E aí, quando as duas romperam, nós que éramos mais fãs, ficamos assim impressionados, porque a gente jamais imaginou que isso algum dia pudesse acontecer. E com esse rompimento vieram algumas declarações não muito amistosas de um lado, de outro. A Marlene chegou a processar a Xuxa. A Xuxa falou um monte de bobagem, que a gente não sabe se é verdade ou não, né? Mas falou um monte de coisa. Marlene se sentiu magoada com algumas declarações da Rainha dos Baixinhos, processou, enfim. Xuxa não gostava que tocasse no nome da ex-empresária durante as suas entrevistas. Marlene se isolou e também não falava do período em que trabalhou com Xuxa. Ou seja, o fim do relacionamento das duas foi muito traumático. E pra gente fã ficou essa lacuna. Gente, mas que babado foi esse? A gente sabia que alguma coisa muito séria tinha acontecido ali, mas, né, tudo ficava no campo da especulação. Só que agora, 19 anos depois, as duas se reencontraram. Por quê? Porque está rolando a gravação do documentário que conta a trajetória da Xuxa. E como eu disse, a Marlene é responsável pela construção dessa personagem Xuxa Meneghel. A gente não pode negar isso. Por mais que a gente ame a Xuxa, por mais que a gente pense, a Marlene foi canalha ou não, a gente não sabe, né? Não dá pra negar que ela teve um papel importantíssimo na construção da personagem Xuxa Meneghel. E o que nós lemos, gente, aqui na imprensa e tal, é que o documentário é para a Globoplay, tá? E, se não me engano, está sendo apresentado, tem direção, né, do Pedro Bial e tal. E o que eu li a respeito desse reencontro
é que foi um reencontro até civilizado, né? Que as duas colocaram os pingos nos is, né? A Xuxa abriu o coração, falou de algumas mágoas que tinha ficado com a sua antiga diretora empresária. A Marlene também desabafou e falou sobre coisas que a deixaram meio desconcertada, né? E desconfortável em relação à sua antiga empresariada, mas que no final das contas as duas tiveram um encontro bem civilizado e bem interessante. Elas chegaram a emocionar a equipe que estava ali filmando e tal. Dizem que câmeras, o pessoal da produção chorou bastante durante o reencontro das duas, durante o desabafo, mas notícias que a gente viu também na imprensa é que nenhuma nem outra caiu nesse golpe do choro. Então, tanto Marlene quanto Xuxa seguraram o tchan e nenhuma das duas demonstrou maior emoção a ponto de chorar. Também não é de espantar, né, gente? Porque quem conhece a história das duas sabe que Marlene era, tipo assim, uma pilastra de tão durona. E a Xuxa ariana, né? Vai dar o braço a torcer? De jeito nenhum, né, meu amor? Mas o que fica do encontro dessas duas é aquela esperança para nós fãs. Será que pode rolar um revival? Será que existe alguma possibilidade das duas fazerem algum trabalho juntas no futuro? Elas dizem que não, mas a esperança é a última que morre, né, gente? A gente jamais imaginou que as duas fossem se reencontrar novamente. Aliás, a Marlene Matos é madrinha da Sasha, mas o relacionamento, né, foi pro beleléu mesmo assim. Eu espero, sinceramente, que esse reencontro traga a vontade de as duas trabalharem juntas. Já imaginou a Marlene dirigindo, sei lá, um especial, um talk show da Xuxa para o GNT? Eu acho que ia rolar, eu acho que ia ser babado, ia ser bacana pra caramba. E outra lição que fica nessa história é a seguinte, gente: o mundo muda, a terra plana gira, como eu disse, e as mágoas passam, né? A gente tem que evoluir. Xuxa hoje em dia é uma pessoa tão mais evoluída, mais esclarecida. Eu acho normal que ela tenha aprendido muito nesses anos. Marlene Matos também espero que tenha aprendido e que as duas percebam que ficar guardando rancor e mágoa pra quê, né? Se a vida é tão curta, vamos viver o que temos para viver. Então é isso, gente. Reflexãozinha da sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui embaixo, comente o que você acha do encontro das duas. Você acha que elas deveriam trabalhar juntas? Então, fala pra mim, quero saber. Até daqui a pouco. Tchau, fui.